Alô, meu querido irmão, minha querida irmã. Dom Sebastião, com satisfação, está chegando até você hoje, dia 8 de junho, terça-feira, para levar sempre uma palavra amiga, uma mensagem de esperança a tantas pessoas que escutam o programa A Voz do Pastor. Fico feliz em saber que em tantos lugares do nosso país tem pessoas que escutam este programa graças à generosidade e à boa vontade de pessoas amigas que levam, que espalham o programa, querendo sempre dar uma oportunidade para que as pessoas meditem a palavra de Deus. Vocês podem ter certeza que cada vez que eu faço este programa, eu quero ajudar a pessoa que escuta a ter uma vida melhor. Quantas vezes estão sofrendo, quantas vezes quem está me ouvindo está desanimado, quantas vezes está abatido. Então, é uma palavra de esperança, de companhia neste momento de solidão. É uma palavra de alegria nesse momento de tristeza. É uma palavra de fé no tempo do desânimo. Vamos agora ouvir o evangelho de hoje, que é Mateus 5, 13 a 16. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim no candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje a palavra de Deus nos ajuda a termos algumas dicas importantes como devemos fazer o bem. Nós não podemos de maneira nenhuma gastar a nossa vida fazendo o mal. O bem faz bem. Porém, o evangelho de hoje nos ajuda com duas imagens muito interessantes. A primeira imagem é do sal. O sal, nós sabemos que ele só tem sentido quando ele é colocado na medida certa, e não é preciso colocar muito, e ele é chamado a desaparecer. Quanto mais o sal desaparece na comida, mais a comida fica gostosa. Então, assim tem que ser o cristão. Quando nós fazemos o bem, não é para aparecer o nosso nome. Quanto mais nós envolvermos os outros, quanto mais nós ficarmos escondidos e a nossa ação for multiplicada, melhor. Quantas pessoas no mundo viveram esse ensinamento de Jesus? Dedicaram muito no silêncio, escondidas, essas pessoas foram
que contribuíram tanto na história da humanidade e ninguém sabe. Agora mesmo, na pandemia, quantas pessoas estão trabalhando nos hospitais, limpando os prédios, varrendo as ruas. Quantas pessoas estão aí em trabalhos humildes e essas pessoas estão colaborando de maneira tão decisiva para o bem da humanidade. Essa é a primeira imagem importante do Evangelho de hoje. O sal que tem que desaparecer para dar sabor. Porém, Jesus chama a atenção. Se o sal perder o seu sabor, ele se torna inútil. Ora, cachorro que não late na hora que vem o ladrão, que fica calado, ele não serve para nada. Um gato que está na casa e não come os ratos, não mata os ratos, se torna inútil. Assim também é a pessoa, o cristão que fica calado diante dos crimes, diante da injustiça, que fica calado e não defende o irmão, ele vai perdendo a sua credibilidade, a sua força. Nós precisamos hoje de cristãos preparados para falar, para agir, para transformar nossa sociedade. E aí entra a segunda imagem, a imagem da luz. Enquanto o sal é para desaparecer, a luz é para aparecer, é para brilhar, é para iluminar, é para mostrar a sujeira, é para romper a escuridão. Assim o cristão deve agir no mundo, que a nossa ação, o nosso testemunho possa ser realmente uma luz para a humanidade, porque o testemunho vai se espalhando e vai se multiplicando. Quando fala de uma luz, eu falo com muito orgulho na pessoa do Papa Francisco, que para a humanidade tem sido uma luz, porque ele procura realmente viver aquilo que ele prega, aquilo que ele anuncia. E é sempre nessa atitude de coerência. O Papa Francisco, ele tem procurado agir de maneira muito firme para que dentro da igreja sejam corrigidos os erros. Que na igreja não se cometa erros graves que realmente são escândalos na nossa sociedade. Então, ele sempre tem falado e agido para mudar muitas coisas na igreja, principalmente para que a igreja seja coerente com a mensagem do Evangelho. Mas, ao mesmo tempo, ele tem sido uma referência para a humanidade, chamando a atenção de tantos absurdos que acontecem no mundo, principalmente quando ele pede que a economia que está matando o povo seja repensada. Quando ele pensa também numa educação, o pacto pela educação, uma educação que ajude a pessoa a se tornar sujeita da história. Quando ele pede para que a vacina seja distribuída para os países mais pobres, quando ele luta e combate essa forma de discriminação em relação aos migrantes,
Então, todas essas atitudes são uma luz para a humanidade. Que cada um de nós, você que está me ouvindo, seja uma luz que brilhe pela sua bondade, pela sua retidão, pela sua atitude de vida. Que Deus lhe abençoe e lhe proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.